Vamos resolver agora a questão 33 do vestibular da UEM de 2022. Considere as funções reais f de x igual a x ao quadrado menos 3x menos 4 e g de x igual a x ao quadrado mais 3x menos 4. Assinale o que for correto. X pertence aos reais, f de x igual a g de x é um conjunto próprio, no caso um subconjunto próprio de menos 4, menos 1, 0, 1 e 4. Então o que a sentença 1 quer dizer? A sentença 1 está dizendo que a solução da igualdade entre a função f de x e a função de g de x vai ser um subconjunto próprio desse nosso conjunto. O que quer dizer um subconjunto próprio? Quer dizer que essa solução aqui ela vai ter valores em comum com esse subconjunto, mas pelo menos um desses valores deste subconjunto não vai fazer parte dessa nossa igualdade, certo? Ele vai ter os valores aqui dentro, mas pelo menos um não pode fazer parte. Então, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que encontrar a solução desta equação e, encontrando essa solução, a gente consegue identificar se vai ser ou não o subconjunto próprio. Então, vamos lá, vamos igualar f de x a g de x. O que eu vou ter? Vou ter x ao quadrado menos 3x menos 4. Isso aqui vai ser igual a x ao quadrado mais 3x menos 4. Beleza. O que acontece? Aqui eu tenho x ao quadrado e aqui eu tenho x ao quadrado. Como é o mesmo sinal, estão em lados opostos da igualdade, esse cara já cancela com esse cara. Aqui eu tenho menos 3x e aqui eu tenho mais 3x, então eu vou passar esse menos para a direita, assim como esse menos 4 vai passar para a esquerda. Então eu vou ter o quê? Esse menos 4 com esse menos 4 vão se cancelar, eu vou ter 0 igual a 3x. Com 3x fica 6x. Sendo assim, eu tenho que x, que é a nossa solução, é igual a 0. O 0, ele realmente está aqui dentro, certo? O 0, ele realmente faz parte. E a gente tem 4 elementos que não fazem parte da nossa solução. Então, realmente, este conjunto solução, ele é um subconjunto próprio desse conjunto, uma vez que a gente tem pelo menos um elemento, no caso são 4, mas tem pelo menos um elemento que não faz parte. Sendo assim, a 1 está correta. Beleza, vamos agora para a sentença 2. O que eu vou ter na sentença 2? Se liga na dica. Na sentença 2, eu tenho x que pertence aos reais, tal que f de x é igual a 0, união com x pertence aos reais, g de x igual a 0, isso vai ser igual a esse conjunto. Então, o que eu preciso fazer? Eu vou precisar encontrar a solução de f de x igual a 0, de g de x igual a 0 e verificar se realmente a gente tem esses 4 valores aqui. Então, é isso que a gente vai fazer. Começando com f de x. Basicamente, a gente tem que utilizar a fórmula de Bhaskara. Então, eu vou ter o quê? Eu vou ter x igual menos b, então menos com menos fica mais, 3, mais ou menos raiz de b ao quadrado menos 3 ao quadrado é 9, menos 4 que multiplica o a, que é 1, que multiplica o c, que é menos 4. Beleza. Isso daqui vai dividir pelo quê? Isso aqui vai dividir por 2 vezes o a, que é 1. Então, eu vou ter 2. Isso aqui vai ser igual. 4 vezes 4 é 16. Então, menos com menos fica mais. 16 mais 9, 25. Então, eu vou ter 3 mais ou menos raiz de 25. Isso aqui divide por 2. 3 ou mais ou menos 25, isso aqui vai ser igual ao quê? Isso vai ser 3 mais ou menos 5. Então, 3 mais ou menos 5 sobre 2. Portanto, eu vou ter aqui x' vai ser o quê? 3 mais 5 é 8, 8 sobre 2, 4. E aqui o x duas linhas vai ser o quê? 3 menos 5 é menos 2 sobre 2 é menos 1. Então, essas aqui são as nossas duas primeiras soluções, que realmente o menos 1 está aqui e o 4 está aqui. Então, só falta o menos 4 e o 1. Beleza, então vamos fazer o quê? A gente vai fazer agora g de x igual a 0. Então, eu vou ter g de x igual a 0. Mesmo esquema, tem que fazer a fórmula de Bhaskara. Então, x igual menos b. Aqui no nosso caso, 3 é positivo, então vai ficar menos 3, mais ou menos raiz de 3 ao quadrado é 9, menos 4 que multiplica o 1, que multiplica o c, que é menos 4. Então, menos 4 e aqui divide por 2 vezes o a, que é 1, então fica 2. Então, eu vou ter menos 3, mais ou menos raiz de menos 4 vezes menos 4 é 16, com 9 fica 25. Então, raiz de 25, isso aqui divide por 2, isso aqui vai ficar, então, menos 3, mais ou menos, raiz de 25 é 5, e isso divide por 2. Portanto, eu vou ter aqui, x' é o quê? Menos 3 mais 5 é 2, 2 sobre 2 é 1. X duas linhas vai ser o quê? Menos 3 menos 5 é menos 8 sobre 2 é menos 4. Portanto, aqui eu tenho o 1 e o menos 4, que é realmente o que faltava, o menos 4 e 1.
portanto, a sentença 2 de fato está correta, porque a união desta solução com essa solução nos dá esse conjunto. Beleza? Então, vamos agora para a sentença 4. O que eu tenho na sentença 4? f de x e g de x são parábolas que têm os mesmos vértices. Para fazer essa 4, a gente pode calcular sem problema algum, a gente pode fazer a conta, só que o que acontece? A gente não vai ter o x vértice em comum. Tá? Aqui ele diz que é o mesmo vértice, mas a gente não vai ter o x vértice em comum. Por quê? Porque o x vértice a gente pode calcular como sendo a média dos nossos dois valores de raízes. Então aqui eu tenho a raiz, que é 4 menos 1. Aqui o meu x vértice vai ser a média entre eles. Então 4 menos 1 é 3. Aqui eu vou ter então 3 sobre 2. Aqui a média vai ser o quê? Vai ser 1 menos 4 é menos 3. Então aqui o x vértice é menos 3 sobre 2. Então, como são dois x vértices diferentes, a gente já pode informar que a 4 está incorreta. Por quê? Porque os x vértices, assim como os y vértices, eles deveriam ser iguais. Mas aqui, como a gente já tem as raízes diferentes, você já pode se atentar a essa dica. Não serão iguais os x vértices. Beleza. Então, vamos para a 8. A 8 diz que a imagem de f é igual à imagem de g. O que a gente pode fazer? Aqui, para que elas tenham imagens iguais, o que eu sei? A parábola das duas é voltada para cima, certo? Então, isso é um ponto importante. Como as duas têm a mesma parábola voltada para o mesmo sentido, ou para cima ou para baixo, isso já é válido. Para que elas tenham a mesma imagem, o que vai ser necessário? Que a gente tenha o y vértice igual. Então, eu vou calcular o y vértice de cada uma. Então, o que eu vou ter? Vai ser menos delta sobre 4 vezes o a. Eu vou ter o quê? Eu sei que o delta de ambas é 25, então eu tenho menos 25 sobre 4 vezes o 1. Isso aqui é para f de x e g de x. Então, como ambas vão ter o mesmo y vértice, a gente pode dizer que a 8 está correta. O delta, pessoal, é basicamente esse valor que fica aqui na raiz da nossa fórmula de Bhaskara. Então, aqui eu tenho 25 e aqui eu também tinha o 25, portanto, o delta é igual. E eu tenho também que o a de ambas é igual, que o a é positivo, é 1 positivo. Portanto, como o y vértice é igual, a gente pode dizer que a imagem é igual. Beleza, então, vamos para 16 agora. O que eu tenho na sentença 16? X pertence aos reais, onde f de x é menor ou igual a zero, intersecção com x pertence aos reais, onde g de x menor ou igual a zero é menos 1 e 1. O que eu vou fazer? Eu vou ter que fazer o estudo do sinal. Então, vamos fazer o estudo do sinal. Como eu já calculei as raízes, isso vai ficar bem mais fácil. Então, vamos lá. Vou ter aqui a sentença 16, se liga na dica. Vou começar aqui com a minha função f de x. Então, eu vou fazer aqui a reta dela. Eu vou marcar primeiramente o zero. Então, aqui eu vou ter o meu zero. Daí, eu vou marcar as raízes, que é menos 1 e 4. Então, aqui eu vou ter menos 1 e aqui eu vou ter o 4. Como ela é uma parábola voltada para cima, entre as duas raízes ela é negativa. Então, aqui é negativa. E externo às raízes ela é positiva. Por quê? Porque ela é uma parábola voltada para cima. Ela vai ter esse comportamento aqui. Portanto, entre as duas raízes ela é negativa e no restante ela é positiva. Beleza. Agora a gente vai repetir o processo para g de x. Então, eu vou ter aqui a g de x, vou fazer a reta dela, eu vou marcar o zero, aqui eu marco o zero, e aqui as raízes são menos 4 e 1. Então, aqui eu vou ter o menos 4 e aqui eu vou ter o 1. Obviamente, como ela é uma parábola voltada para cima também, entre as raízes é negativo, e fora é positivo. Beleza, então. O que a gente quer? A gente quer onde elas são negativas. E onde elas são negativas são entre as duas raízes. Só que a gente quer a intersecção. Ó, ele pede onde elas são negativas e a gente quer a intersecção. Então, a gente quer o ponto comum onde as duas são negativas. Então, o que eu vou fazer aqui? Vou fazer mais uma reta, que vai ser a nossa reta de solução. E eu sei que eu vou marcar as linhas negativas. Então, o que eu vou fazer? Eu vou marcar onde elas são comuns. Se eu observar, o trecho que elas são comuns é de menos 1 a 1. Porque aqui, ó, esse vai de menos 4 até 1. E esse vai de menos 1 até 4. O que é comum é basicamente aqui até aqui. Esse é o nosso trecho onde ambas são negativas. Que no caso é de menos 1, certo? Até 1. Aqui elas são negativas. Como elas são negativas nesse intervalo de menos 1 a 1, a gente pode dizer que a sentença 16 está correta. Então, se a sentença 16 está correta, 16 com 8, 24, com mais 1, 25, com mais 2, 27.
logo o nosso gabarito é 27. Então é basicamente isso, pessoal. Essa é a solução da questão 33 do vestibular da UEND 2022. Se você ficou com uma dúvida, algo que não ficou claro, deixe aqui embaixo nos comentários que eu sempre respondo todo mundo. Também peço para você que se inscreva e ative as notificações para que assim eu possa continuar ajudando você. Então é isso. Muito obrigado a todos que assistiram, bons estudos. Grande abraço, valeu e até a próxima.